Olá, eu sou o presbítero Márcio Afonso e hoje estou para apresentar um programa que nós chamamos de Está na Bíblia ou Não. Esse programa tem a finalidade de comentar alguns assuntos bíblicos sem entrar em muita polêmica. Ele procura se manter-se dentro simplesmente da Bíblia. Sabemos que existe, que para entendermos a Bíblia, às vezes precisamos de alguns argumentos ou histórias à parte, essas bíblicas, para que podemos entender alguma coisa sobre costumes, sobre povos, sobre como as pessoas agiam naquela época. Mas a minha maior preocupação em escrever esse estudo está em assuntos que são polêmicos. Às vezes são citados de cima do púlpito, mas não se sabe o porquê. Vamos ver o que realmente está na Bíblia sobre a chamada guerra no céu. Muitas vezes já escutamos pregadores falando sobre essa batalha, que no princípio Satanás juntou-se com um grupo de anjos e tentou tirar Deus do trono, tentou usurpar o trono de Deus. E aí houve-se uma grande batalha no céu, Miguel com seus anjos, o arcanjo Miguel com seus anjos e Satanás com seus anjos, e lutaram e acabou que Satanás foi expulso e caiu na terra. Mas onde é que realmente está escrito essa batalha no princípio na Bíblia? Esse é um dos problemas que os teólogos e pregadores dessa mensagem têm. Não estou me referindo a você fazer uma pregação simples e querer ilustrar na sua temática. Eu estou falando realmente da Bíblia. Onde é que a Bíblia realmente escreve? Nos livros aprovados, que são considerados livros canônicos, nós não temos nenhuma referência a essa batalha lá no princípio da criação do homem. Não temos história sobre isso, de um ataque feito de um anjo ao ser todo-poderoso, Deus, não é? Essas histórias geraram tanta divergência teológica que até hoje tem pessoas que acreditam numa queda de braço entre Deus e Satanás. Satanás de um lado fazendo força e Deus do outro lado fazendo força para ver quem é que ganha. Quer dizer, que é um dualismo de pensamento de que uma entidade má pode ter o mesmo poder da entidade boa, né? E que no final bem triunfará sobre um grande combate. Isso aí já não é uma verdade esclarecida pela Bíblia, pois na Bíblia Deus já é o vencedor. Não tem como derrotá-lo. Ele já é o vencedor. Por natureza ele já venceu tudo, já derrotou todos, não existe nenhum inimigo contra ele. Então nós vamos tentar pensar um pouquinho onde foi que saiu todas essas histórias, né? Que nós vemos um combate entre os anjos que culminou com a queda dos anjos que foram expulsos e começou então a nossa parte de estudo. Onde fala sobre a queda de Lúcifer na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Primeiro vamos ver o que Jesus disse sobre Satanás. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha que eu coloquei em vermelho ali, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Até agora Jesus não falou de uma guerra travada. Só fala que ele vem pecando desde o princípio, que ele cometeu erros desde o princípio. Não explica a razão de uma batalha ainda celestial entre anjos e os anjos que tomaram posição para o lado de Satanás. O segundo versículo nós encontramos João 8:44. Jesus falando aos fariseus daquela época disse: vocês pertencem ao diabo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala na sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Novamente, a Bíblia não conta nada, a não ser que ele era um homicida e mentiroso novamente. Então Jesus não colocou nenhuma guerra ou batalha. Não se encontramos na Bíblia essa história como é contada, como é exemplificada, como é ilustrada pelas pessoas. Ela não está na Bíblia Sagrada que nós conhecemos. Talvez esteja usando livros apócrifos para dar inversão a isso, mas eu acho que como nós, pregadores da verdade, e que usamos a palavra de Deus, não devemos nos utilizar desses livros tão claramente como base de doutrina. Senão acontece igual a muitos livros que foram lançados no passado,
e que muita gente acabou trazendo para dentro da igreja, que é a famosa guerra espiritual. Foi o livro Esse Mundo Tenebroso. O autor ali procurou exemplificar a história do bem contra o mal. E já muita gente entendeu e transformou aquilo em doutrina. E aí pronto, iniciou-se a famosa batalha, se você, quanto mais você ora, os anjos ficam mais fortes, como se tudo dependesse praticamente do ser humano para que as coisas ocorressem. É verdade que nós somos nosso ponto de ação, mas não podemos tirar a soberania de Deus nos seus atos. Bom, vamos ver de onde é que surgiu a história da guerra no céu, que não faz parte realmente da guerra como nós conhecemos, né? Passando aqui, nós temos aqui uma batalha no céu, contada lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, que diz: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Até aí vocês encontramos o texto que fala realmente da batalha no céu. O problema começa a vir logo ali abaixo. E ouvi uma grande voz do céu, no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o que diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos o céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente, e os que guardavam os mandamentos de Deus e têm testemunhos de Jesus Cristo. Então seria que nós temos que colocar esse texto para frente. Teria que ser um período em que a igreja já estava na terra, ou um período em que a pregação de Cristo estaria sendo feito, ou aqueles que sobraram depois do arrebatamento. Não tem como você colocar isso lá na criação do mundo, lá porque Jesus ainda não tinha vindo. Teríamos que aceitar que Satanás estava no céu até o período em que houve essa batalha. E é bom nós entendermos que quando a Bíblia fala em céu, é evidente que os hebreus reconheciam 3 tipos de céu. Paulo foi arrebatado até o 3º céu, derivado de uma palavra hebraica lá de Gênesis, né, no princípio criou Deus os céus. Isso quer dizer que havia mais de um céu, eram os 3 céus reconhecidos. Outros textos parecem dar alusão a mais outros tipos de céu. Nós temos que entender que quando ele fala céu, não está dizendo diretamente o lugar onde Deus mora, onde ele se assenta. Pode ser várias composições, vários lugares que são colocados. O Jó disse que quando os filhos de Deus se apresentavam, vieram com ele Satanás. Mas não quer dizer que ele foi lá onde na Nova Jerusalém entrou dentro. Ele foi num lugar onde Deus se apresentava com os anjos. Talvez os anjos apresentavam-se ali para louvar. Um diz que os anjos vinham ali para apresentar suas coisas do que eles viram lá na terra. Mas Deus sempre já sabe de tudo. Então não tem o que ir. Na certa, os anjos foram ali para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para exaltá-lo, e Satanás estava no meio. Mas não quer dizer que ele entrou na Nova de Jerusalém, onde Deus habita. Só diz que simplesmente ele foi num céu, entre as muitas partiduras que tinham. E acreditamos quando diz que ele caiu do céu, logo em seguida ali fala que alegrai-vos os céus. Aí diz que os céus todos ficariam felizes. Mas quando fala aqui no começo, houve uma batalha no céu, quer dizer, nas alturas. Não era ainda a cidade santa de Deus. E essa batalha também não tem motivo. Não está aqui explicado que essa batalha era para tomar o trono de Deus ou guerrear. Mas simplesmente depois, se nós seguirmos o contexto bíblico, você vai ler que logo que ele cai, ele chama uma besta. Ele chama uma besta do mar, que sai logo em seguida do mar. Então parece nos contar uma história para quem acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Essa guerra deveria acontecer diretamente depois da igreja ser arrebatada, no momento do arrebatamento, para fechar certinho. Ou se não, teríamos que dizer que essa guerra deveria acontecer um pouco antes do arrebatamento ou coisa parecida. Só sabemos que não podemos identificar o período correto seguindo a linha da dispensação. Quem segue outras linhas de pensamento talvez consiga adequar essa mensagem.
Bom, vamos seguindo em frente, o tempo é curto, né? Onde é que fala a queda de Satanás? Primeira coisa que nós devemos colocar em mente é pensarmos bastante sobre a questão da regra da hermenêutica. A hermenêutica é um estudo que gera em tudo. Tem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica política. Ela serve para interpretar as coisas. Então, ela foi criada há muitos anos também para isso, para auxiliar o homem a interpretar a Bíblia com regras. Regras que colocariam as doutrinas nos lugares certos, para não criar uma bagunça, como acontece muitas vezes por aí. E vamos ver um pouquinho sobre essas regras da hermenêutica. Aqui eu estou colocando uma, que a Bíblia é só a principal intérprete, e depois vai aparecer novamente, tá? Aqui é preciso, quanto seria possível, tomar a palavra no seu sentido usual e comum. Quer dizer, a palavra tem que ser comum, no seu sentido usual comum. Todos que leem têm que entender. Não pode ser um mistério aquela palavra. Se é mistério, não dá de você explicar. Não dá para você querer dizer afirmar, tá? Vamos continuar. É de todo necessário tomar palavras no sentido que indica o conjunto de frases. Isso, claro, regra contextual, né? Contexto, microtexto, macrotexto, essas coisas tem que ser tudo analisada antes de dizer tal doutrina. E aqui é preciso tomar as palavras no seu sentido indicado no contexto. Então tem que ver que a palavra tem que estar em sentido indicado no contexto ali da frase. Então não dá para me espiritualizar sem saber realmente o contexto que está sendo usado. E aqui nós temos mais um pouco, é preciso tomar a palavra considerando o objetivo do livro. E por final, é necessário consultar as passagens paralelas, ou seja, textos que tratem do mesmo assunto que o texto em questão. Então aí começamos agora a ver a questão de estudo. Bem, um dos primeiros textos utilizados é o texto de Isaías, capítulo 14, de 4 ao 15. Eu vou ler só um pedaço, né? Para não ficar longo aqui em nosso vídeo. Então proferirá este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Olha só, estamos trabalhando dentro da regra da hermenêutica, né? E aqui diz aqui, a Bíblia é sua principal intérprete, ou seja, sua interpretação não vem de fora, deve vir de dentro dela. Então aqui nós já começamos a notar que a interpretação tem que partir daqui de dentro. Eu não posso vir de fora. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o céu dos dominadores, como caíste do céu, ó Lúcifer. Aqui eu já coloquei a tradução da Vulgata, tá? Eles colocam Lúcifer no lugar de estrela da manhã. Mas eu já coloquei ali, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre a altura do poder do céu. Então, como nós vimos aqui, que conjunto tão famoso vai terminar no final com Fê? Não tem muita clareza, ele teria que terminar com pelo menos com um nome El no final, para fechar certinho como seria. Então Lúcifer não seria realmente o nome adequado. Embora hoje ele pode ter adotado, você pode ver demônio falando aí que é Lúcifer, não sei o que mais do que, mas isso não indica que realmente biblicamente nós tenhamos encontrado o nome de Satanás e de chamá-lo de Lúcifer, já que todos os nomes dos anjos sempre terminam com El no final, né? Então aqui, pelo começo, a Bíblia é a intérprete dela mesma. Seguimos. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras com seu sentido usual, comum. Todos deveriam entender claramente o que estava sendo dito. Limpa tudo a tua mente e agora só olha o que está ali. Então proferirá esse provérbio contra o rei da Babilônia.